Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. Gente, teve uma coletiva agora do Pedro Caixinha, agora não, né, faz algumas horas na verdade, explicando como é que vai ser a formação tática dele no Santos, como é que ele entende de futebol, o que ele vai apresentar pro Santos no ano de 2025 e também tem mais notícias, a não ida do Xermão pra seleção. O Thiago Maia tá muito caro, talvez o Santos esteja ainda com o pé atrás quanto a ele, pelo preço. E o Santos ainda continua insistindo por Zé Rafael, família. Vamos por partes, calma. Bom, para começar esse vídeo, um chocolatinho. Pra já comemorar o real início tático do ano do Santos. Começar a falar de tática nesse time, que no ano passado estava muito difícil, quase que não tinha, era sempre a mesma formação, mas agora temos mudanças. Não vou comer tudo não, vou deixar pra comer durante o vídeo, vamos lá. Cara, Pedro Caixinha, já preciso terminar de mastigar, calma. Vamos aí. Pedro Caixinha, cara, ele apresentou um plano de 4-3-3. Vai ser a principal formação dele. Claramente não vai ser a única, né? Agora, se for a única, a gente já sabe que ele é tipo Carille, mas acredito que não é. Em que ele vai ter alternações no segundo 3. No segundo não, no primeiro 3, que é o meio campo, né? Que com o Carille era sempre dois volantes não, assim, né? Jogadores um atrás do outro. Deixa eu colocar no papel pra vocês entenderem. O time do Santos era assim, com João Schmidt, aí no meio tinha o... Calma, deixa eu lembrar. Era Diego Pituca e o Juliano. E o Diego Pituca subia mais, como também às vezes um cara que chegava dentro da área. O que não é o forte dele tá aqui onde o João Schmidt estava. E então, cara, com a chegada do Pedro Caixinha, o que ele vai implementar? Um jogo parecido com esse, de 3 no meio campo, claro. E também a formação de 2 meias na frente. O que seria isso? Esses dois que estão na frente, em vez de eles estarem assim, um em cima do outro, entre aspas, um à frente do outro, eles igualariam, estariam um do lado do outro. Ou seja, o Santos trabalharia com 2 meias. O Santos não tem 2 meias de qualidade hoje. Por isso está indo tão atrás de meio-campistas. É claro que o Santos está indo mais atrás de volante do que disso, mas vamos com calma, porque está trazendo talvez Josh Windas, pode estar trazendo também algum outro meia, talvez o Zé Rafael para fazer essa função também de ajudar um meia e aí fazer uma função de meia, como ele fez no Bahia antes de chegar ao Palmeiras. E atrás, cara, as coisas que tem acontecido com o Santos me indicam ainda mais que o João Schmidt não vai começar o ano no Santos, cara. É um palpite, é uma opinião, mas eu não acredito que ele comece. Pela quantidade de volante que tá chegando. Pela ideia do Pedro Caixinha de usar 2 meias na frente. Ter 2 volantes de tanta qualidade não é o ideal. Não é o ideal para um time de futebol que quer ter pelo menos 2 jogadores bons em cada área. Como é que você vai ter um João Schmidt e um Diego Pituca onde, pelo menos, quer dizer, pelo menos não, né? Todos os dois vão querer jogar, ser titulares do time. Não tem como os dois ser titulares, até porque são 2 volantes de marcação muito forte. Então o que aconteceria? Na minha opinião, o João Schmidt vai sair, mas aí não tem proposta por enquanto, né? Da exposto à mídia, mas na minha opinião ele sai antes do início da temporada. Além disso, né, desses 2 meias na frente, ele falou que também pode ter uma alternação e ficar realmente assim como o Carille jogava, ou descer um volante caso ele esteja sofrendo muita pressão num time que é muito, vamos supor, um Flamengo, a gente tá ganhando de 1-0 e a gente não consegue mais atacar porque tá todo mundo morto. Puxa, aí a gente faz a defesa, não tem como, cara. E aí é pressão constante, outra coisa que ele definiu que ele vai ter no time dele, que é a pressão constante. Ele quer toda hora ter a bola. Se não tem a bola, vai atrás da bola. São os 4 pilares que ele explicou na coletiva. E ele treinou isso nessas 1 ou 2 semanas já que ele tá como técnico do Santos. Ele explicou que ele treinou muito isso. Questão de recuperação de bola rápida. Vocês lembram da seleção do Tite, que tinha aquele tipo de REC 5, REC 6, REC 7, que é recuperação em 5, 6, 7 segundos.
É um tipo de coisa parecida com isso, provavelmente a ideia do Pedro Caixinha. Você recuperar a bola muito rápido. Você perder e recuperar logo depois para você não tá fora do jogo. Você nunca tá desequilibrado dentro do jogo. Você sempre tá com o foco na meta, que é o gol e a bola. Se você tem a bola, você vai pro gol. Se você não tem a bola, você vai pra bola. O Santos, pra treinar tudo isso, né, vai ter agora, né, antes do Campeonato Paulista, começar um jogo contra o Atlético. É um jogo treino, o Atlético, se eu não me engano, é da Série B ou Série C, alguma coisa assim. E ele vai jogar contra o Atlético para poder já testar as novas formações, testar os jogadores que voltaram de empréstimo, Lucas Braga, Soteldo, toda essa galera aí. O Sandri e o Vladimir não voltaram, vão voltar nessa sexta, mas provavelmente sairão depois de chegarem. Não acredito que a diretoria vai usar, e ela já se pronunciou que não é de interesse dela tê-los como parte do elenco pro ano que vem. O Pedro Caixinha também explicou um pouco da comissão técnica dele e deixou o destaque pro auxiliar dele, que é o Pedro Malta. O Pedro Malta, cara, tá com ele pelo menos há 10 anos. Desde o Sporting de Portugal, eles treinam juntos. O que o Pedro Malta faz? Ele vai ser auxiliar técnico. E aí você entende, mas você entende, né? Pô, o auxiliar técnico não é o César Sampaio? Sim, mas o César Sampaio ele vai ter um trabalho um pouco reduzido em comparação com o do Pedro Malta. Por quê? O César Sampaio vai estar fazendo um trabalho individualizado com os jogadores da base e vai auxiliar quando um dos principais, que é o Pedro Malta e o Pedro Caixinha, não estiverem em trabalho contínuo, como um caso de expulsão ou algo do tipo. Então o César Sampaio vai poder ajudar e trabalhar como auxiliar. Ou seja, o César Sampaio é o auxiliar fixo, saindo um dia, talvez, a comissão de Pedro Caixinha e Pedro Malta. César Sampaio continuará fixo na equipe, já que ele foi contratado por Marcelo Teixeira e Pedro Martins, principalmente pelo Pedro Martins, que é o novo CEO do Santos. Então ele explicou que o Pedro Malta, cara, ele vai fazer um trabalho de principalmente desenvolvimento dos jogadores titulares da equipe, né, e jogadores reservas, ou seja, o time principal do Santos. Ele tem também um foco muito grande, o Pedro Malta, em bolas paradas, que pro Pedro Caixinha aparentemente é importantíssimo, pelo que ele falou na coletiva. Eles gostam muito de trabalhar isso, e ele explica também que hoje em dia, né, futebol moderno, você ter bolas paradas como um forte da sua equipe é um grande ponto. É uma coisa que vai te dar uma vantagem em algum momento do jogo. A gente tinha até o Otero sair. Não sei se faz muito sentido essa declaração dele por causa disso, mas talvez ele quisesse um jogador que fizesse mais. Não posso culpá-lo por isso, até porque eu concordo, mas se tinha um jogador que batia muito bem faltas na equipe, era ele, Otero. Talvez não aquela falta, como o Carille dizia, né, sou obrigado a concordar com o Carille aqui, aquela falta que ia pra área como a do Guilherme, mas uma falta que ia sempre direto pro gol. E ele raramente, talvez uma ou duas vezes, tenha chutado a bola pra fora numa falta. Ou batia na barreira ou a bola ia no gol. Então, cara, ia no gol e o goleiro pegava, ou entrava, né? Cara, falar que você gosta de bola parada não é uma boa quando você pediu pra tirar o Otero do time. Não que eu quisesse o Otero de volta, vocês me entenderam. Ele gosta muito de utilizar laterais na hora de subir com o time. Eu já expliquei que o Pedro Caixinha é um cara que gosta de time ofensivo. Ele é um cara que gosta de pressão constante, que gosta de estar toda... Ih, até mexi a câmera. De estar toda hora em cima do time adversário. E se isso não acontece, é um desleixo da parte dele, de acordo com ele, né? Ele quer que o time dele seja um time que trabalhe com geopressing toda hora, que é você nunca deixar o adversário confortável dentro do jogo. E utilizar os laterais, cara, é essencial para esse estilo de jogo. O que pode acontecer? O Santos vai ter os dois laterais, né? Sherman e Souza, o Sherman e Escobar, o Escobar e Adelan, o Léo Godoy, que chegou agora recentemente do Atlético Paranaense por empréstimo. Eles subiriam, um deles subiria e o outro recuaria. Teoricamente aí ficariam 3 zagueiros lá atrás para evitar qualquer problema. Ou então o inverso, né? Um sobe, o outro desce. Ou então você pode levar os dois laterais à frente, se você se sentir confortável, né? Claro, se ele se sentir confortável, se ele ver que é possível trabalhar ofensivamente com os laterais, porque tem outros que é impossível, tem outros que só trabalham na defesa.
Mas, se possível, levar os dois laterais à frente e descer o primeiro volante, que no mundo ideal seria o Diego Pituca. Hoje, com o elenco que a gente tem, é o João Schmidt, que é o cara que fica mais atrás. A gente não viu o Santos elencado em lugar nenhum ainda, ou seja, a gente não sabe em qual lugar o Pedro Caixinha vai encaixar cada um desses jogadores, tanto os novos quanto os que já estavam aqui, principalmente os que já estavam aqui, porque eles não têm onde se encaixar. Pensando no jogo do Pedro Caixinha, que é totalmente o inverso do desastre que era o jogo do Fábio Carelli, principalmente na Série B, que tende a não funcionar, cara. É impressionante. Você pensa no Fábio Carelli que só se defende. Como é que você nos contrata um jogador que só se defende? Só se defende, entre aspas. E em uma Série B, não tem como. Na minha opinião, você esperar o erro do adversário. Quando o adversário tende a errar mais, cara, não faz sentido. Você tem que ir pra cima do adversário. Isso vai garantir pra você a vitória. Mas enfim, a gente já viu isso o ano passado inteiro. Deixa eu comer mais um pedacinho do meu chocolate. Eu não vou falar qual é, enquanto eu recebendo dinheiro de marca nenhuma. Mas já tem amendoim e o chocolate, é muito bom. Mano. Acho que vocês conseguem imaginar qual é. É roxinho? Não, não é o chocolate da Twitch. Enfim. Essa foi a coletiva do Pedro Caixinha, gente. Ele realmente conseguiu revelar muito sobre o jogo dele, pro torcedor. Uma outra coisa também que eu queria citar antes de ir para a próxima parte do vídeo é a questão dos pontas. Ele ainda não explicou como é que ele vai utilizar o Soteldo, porque no Bragantino tinha uma questão dele gostar de inverter os pontas. O que é inverter os pontas? É você pegar o ponta direito e o ponta esquerda e você trocar eles de lugar. Aí você me fala, pô, mas não faz sentido você usar um ponta direita aqui em perna direita na esquerda. Faz se você gosta de um jogador que corta para dentro. E esse é um pouquinho do estilo do Pedro Caixinha. Jogadores que entram na área, chega até que em vez deles fazerem linha de fundo e cruzar, não, eles fazem, eles vão pela entrada da área, fazem o gol, como é, cara, a maioria dos gols do Bragantino, você pode ver no ano passado inteiro e nos outros anos, a maioria dos gols do Bragantino são jogadas interiores, não são jogadas exteriores. Tanto que o Santos fez gol no Bragantino de forma exterior e o Bragantino não soube como marcar, cara. Foi impressionante, porque eles marcam o meio. Eles jogam no meio, então consequentemente sabem marcar o meio. E se eles estavam sem os laterais porque estavam atacando, tá aí a explicação do Santos ter ganhado do Bragantino naquele jogo por 3-1 na semifinal do Campeonato Paulista de 2024. Bom, passando pro próximo assunto, gente, o Sherman ele provavelmente não vai para a seleção sub-20. Pô, assim, se eu fosse ele, eu não acharia essa notícia uma notícia boa. Mas pra gente porque a gente achou que teria que utilizar, cara, o Rainer, cara, o Adelan tá machucado, não daria pra usar agora. O Rodrigo Ferreira, que provavelmente não vai ficar, pelo que eu vi. Cara, não dá. Então, ter o JP Sherman de volta foi essencial. Foi uma ação essencial. Não sei se foi do técnico do Santos, foi da diretoria. De ir atrás e pedir a CBF pra liberar o jogador pra continuar na equipe. E eles conseguiram. O JP Sherman, ele fica no Santos durante esses meses, não vai jogar o Sul-Americano Sub-20. O Thiago Maia, gente, passando pro próximo assunto. Assim, o Santos tava negociando com ele e tal, eu falei, pô, 25 milhões? Eu até aceito, tranquilo pagar 25 milhões nele, mas, cara, saiu uma notícia. E aí eu tentei achar fonte, mas foi difícil. 40 milhões. Juntando tudo, dívida com o Flamengo, dívida com o Inter com dívida com o Santos, sanando outras coisas, aumentando, dando bônus. Cara, dá um total de 40 milhões. Eu me assustei quando eu vi esse número. Eu não garanto pra vocês que é realmente isso, não consigo dar essa garantia. Mas eu me assusto com esses valores, sendo que eu já tinha um valor definido, para esse contrato ser assinado, que era 25. Mas é claro que é tudo apuração, a gente nunca pode ter certeza desse tipo de coisa. Mas, cara, ficou difícil de apoiar essa contratação. Por mais que eu queira o Thiago Maia no Santos, 40 milhões é muita coisa. E se contratado, assim, realmente vai ser um déficit muito grande no caixa do Santos, cara. 40 milhões pelo Thiago Maia, talvez. Realmente, se vocês pararem pra ter uma ideia, esse é o valor que foi pago no Leandro Damião, não foi? Mais ou menos isso, 41 milhões. Enfim, o Santos, ele pode estar fazendo uma loucura. Se der certo, por favor, seja a primeira pessoa a jogar em pedra em mim, dizendo que eu sou burro. Mas eu tô com um pouco de medo dessa contratação. Bom, outra coisa é que o Santos insiste ainda pelo Zé Rafael. Sim, o Santos não parou ainda
de insistir por esse cara que eu acho que valeria a pena trazer. Não é uma contratação ruim. Imagina o meio campo com o Zé Rafael e com o Thiago Maia. Pô, seria um meio campo muito bom pro Santos, e o Santos quer muito ter esse meio campo. E ainda meter um Josh Windas na meia, cara, um time vai se formando. E é isso que a gente tem se ligado, né, nessa semana completa agora, esses últimos 7 dias, que tem sido corrido pro Santos. Até porque demorou, né? Demorou quase um mês para poder começar a se mexer. E quando começou já tá tarde. E é bom acelerar ainda mais esse passo. Eu fico por aí, deixem um like, se inscrevam no canal, para vocês não perderem nenhuma notícia do Santos. Vejo vocês na próxima. Se vocês quiserem ajudar, aí embaixo tá um Pix para poder ajudar a sustentar o canal, que, cara, eu ainda não sou monetizado. Tamo junto, até a próxima. E isso é Santos.